Olha que tema legal de hoje. Se você é militar da reserva ou reformado e enxerga de apenas um olho, existe uma grande chance de você estar pagando imposto de renda sem precisar. Sim, isso mesmo. Dinheiro saindo do seu bolso todo mês de forma completamente desnecessária. E tem o pior, ninguém te avisou sobre isso. Quer dizer, eu vou te avisar, tá? A Receita Federal não vai te ligar para dizer que você tem direito. O seu banco não vai te mandar uma mensagem. A informação fica guardada nos tribunais, nos escritórios de advocacia, longe da maioria dos militares que deveriam estar sendo beneficiados agora. Mas eu vim te contar. Hoje isso vai mudar. Nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre a isenção do imposto de renda para militar da reserva com visão monocular. O que diz a lei, o que dizem os tribunais, como você comprova esse direito e, importantíssimo, que a maioria das pessoas ignora completamente e que pode significar a restituição de anos de imposto de renda pagos indevidamente. Fica até o final, tá? Porque o melhor ainda, ele tá por vir. Quer saber o que primeiro eu vou te contar? Você vai descobrir hoje porque a visão monocular garante isenção do imposto de renda sem estar escrito expressamente na lei. Isso até parece uma contradição, mas existe uma lógica jurídica poderosa por trás disso. E entender esse raciocínio pode ser a diferença entre continuar pagando imposto ou parar de pagar ainda esse ano. Quer saber o que eu vou te falar em segundo ponto? Eu vou te explicar exatamente quem tem direito a esse benefício. Não é qualquer pessoa com problema de visão, tá? Tem um critério objetivo e técnico baseado no CID-10 da Organização Mundial de Saúde. E saber se você se enquadra é mais simples do que parece. O terceiro ponto que nós vamos falar hoje é que você vai entender o passo a passo para solicitar a isenção tanto na via administrativa quanto na via judicial e tem uma estratégia específica que o STJ já reconheceu, que elimina barreiras que antes travavam seu pedido. O quarto ponto tem um direito que quase ninguém conhece, tá? E que é ainda mais valioso do que a própria isenção. E eu estou falando da possibilidade de reaver o imposto pago indevidamente dos últimos anos. Esse é o ouro desse vídeo e eu vou te revelar tudo no final. Para começar, bem-vindo ao canal. Aqui a gente fala sobre direitos militares de forma clara, direta e com base sólida. Mas antes, se esse conteúdo está sendo útil para você, já se inscreve agora aqui no canal, tá? Toda semana a gente traz informações como essa sobre direitos dos militares, seus familiares, tá? E que muitas vezes ficam escondidos nas letras frias da lei, quase que incompreensíveis. Tá? Clica no botão da inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, certo? Agora que você já sabe o que está por vir, vamos direto ao ponto, porque o assunto é sério, o direito é real e você merece entender tudo com a profundidade que esse tema exige. Para começar, o que é visão monocular e por que a lei importa juridicamente? A visão monocular é a condição em que a pessoa tem visão funcional em apenas um dos olhos. O outro olho pode até ter perdido a visão de forma parcial ou total, por causas variadas como glaucoma, descolamento de retina, catarata avançada, toxoplasmose, retinopatia diabética ou até traumas físicos. Para quem convive com essa condição no dia a dia, os desafios são reais. Ausência de profundidade de campo, dificuldade para calcular distâncias, cansaço visual, adaptação constante a ambientes novos, a vida muda e a lei precisa acompanhar essa realidade. A Lei 14.126 de 2021, um dia desses, classificou expressamente a visão monocular como deficiência, o que reforçou ainda mais a proteção legal para quem vive com essa condição. Mas o direito à isenção do imposto de renda existia muito antes disso. Está ancorado em uma base jurídica ainda mais robusta, lá de 1988. O que diz a lei da isenção, a lei 7.713 e como ela se aplica no caso, tá? Essa lei, no artigo 6º, traz a hipótese de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão para a pessoa cometida por diversas doenças, entre elas a cegueira. O ponto central aqui é que a lei usa a palavra cegueira de forma ampla,
sem especificar se é bilateral ou unilateral. Ela não diz cegueira total, nem cegueira nos dois olhos, diz apenas cegueira. E é exatamente essa abertura da linguagem legal que garante o seu direito. O artigo 6º da Lei da Isenção não faz distinção entre cegueira total ou cegueira monocular para efeito da isenção do imposto de renda. Isso significa que a tentativa de qualquer órgão de restringir esse direito apenas à cegueira total já vai de encontro à própria literalidade da norma, tá? A lei não distingue, para os efeitos da isenção, quais espécies de cegueira estariam beneficiadas ou se a patologia tem que ser comprometida a toda a visão, não cabendo aplicar-se a um olho só, por exemplo. Pensa comigo, é como se a lei dissesse que quem tem febre tem direito a determinado benefício. Seria absurdo exigir que a febre fosse de 40 graus para valer? Concorda comigo? O raciocínio jurídico é o mesmo aqui. A lei disse cegueira. A medicina define o que é cegueira. E a medicina incluiu a visão monocular nessa definição. O critério médico é o seguinte: o que é cegueira pela CID-10? E aqui está um argumento técnico que sustenta tudo isso que a gente falou. Consoante a classificação, a estatística internacional relacionadas à saúde, o CID-10, da Organização Mundial de Saúde, que é adotada pelo SUS e estabelece as definições médicas da patologia, a cegueira não só está restrita à perda da visão nos dois olhos, podendo ser diagnosticada a partir do comprometimento da visão de apenas um olho. A cegueira, por sua vez, é definida quando a acuidade visual corrigida é inferior a 0,05, categoria 3, 4 e 5, e seus tipos de cegueira, conforme o CID-10, são classificados como H54.4, que é a cegueira em um olho, com visão normal no outro, e isso é fundamental, tá? A própria OMS reconhece a cegueira monocular como uma categoria oficial de cegueira. Então, quando o seu laudo médico traz o CID H54.4, ele está formalmente atestando uma condição de cegueira reconhecida internacionalmente. Simples assim, ponto final. Se você está curtindo esse conteúdo até aqui, deixa o seu like agora, tá? Isso ajuda muito o canal a entregar esse conteúdo para mais militares que precisam dessa informação. Tá, mas não para por aí. Quer saber o que diz o STJ? A jurisprudência consolidada que protege você é que talvez você esteja pensando, tudo bem, mas isso funciona na prática? A resposta é sim, e está respaldada pelo tribunal mais importante para a aplicação das leis federais no Brasil. O STJ afirmou o posicionamento segundo o qual, consideradas as definições médicas que apontam que mesmo a pessoa possuidora de visão normal em um dos olhos poderá ser diagnosticada como portadora de cegueira, que é o CID H54.4. A literalidade da norma em questão enseja a interpretação de que a isenção abrange um gênero patológico cegueira, não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois ou em apenas um olho. E esse entendimento não é novidade, ele está sedimentado há anos. E o STJ já decidiu que não é necessário que a cegueira seja total, nem binocular. Ou seja, mesmo quem possui cegueira parcial ou monocular também tem direito à isenção do imposto de renda, tá? Tem mais, a isenção do imposto de renda deve ser reconhecida em favor dos portadores do gênero patológico cegueira. Seja ele qual for, se total, monocular, não interessa. O judiciário garante isenção do imposto de renda a um militar reformado portador de cegueira monocular, ainda que a legislação fale apenas em cegueira. Ou seja, mesmo quando o texto da lei parece restritivo numa primeira leitura, os tribunais façam essa interpretação e abrangem militar inativo. Quer saber quem tem direito? Porque aqui os critérios são objetivos. Esse objetivo, esse benefício, ele é bastante específico. Não basta ter visão monocular, você precisa combinar dois requisitos fundamentais para ter direito à isenção. Então, para que o portador de cegueira binocular ou monocular e seja isento do imposto de renda, é necessário comprovação da moléstia por laudos e exames médicos e que seja aposentado também, pensionista ou militar reformado na reserva ou beneficiário de previdência privada.
Esse assunto, previdência privada, nós vamos falar ainda, tá? É bastante importante. Então, tanto reserva remunerada como reforma são sinônimos de inatividade do militar, o que corresponde à aposentadoria civil, simples assim. Isso é importante. Se você ainda está na ativa, infelizmente a isenção não se aplica ao seu salário. Esse direito alcança apenas aposentadoria, pensão, ou seja, não se aplica a salário ou remuneração de quem ainda está na ativa. Isso vale tanto para os que estão no mercado de trabalho privado, quanto os servidores públicos civis e militares. Mas, se você já está na reserva remunerada ou reformado, os seus proventos de inatividade estão elegíveis. E o laudo que você precisa apresentar deve trazer o CID correspondente à sua condição visual, com informações técnicas sobre o seu grau de acuidade visual. É imprescindível fornecer um laudo médico que ateste a condição de cegueira conforme os critérios estabelecidos pela CID-10. E esse documento é crucial para a solicitação e deve ser elaborado por um profissional qualificado, tá? É importante ressaltar que o laudo deve incluir informações técnicas específicas como o grau de acuidade visual para comprovar essa cegueira. Se você conhece algum militar que pode estar nessa situação, compartilhe esse vídeo com ele agora. Essa informação pode mudar a vida financeira de alguém que você conhece. Quer saber como solicitar a sua isenção? Ela pode ser pela via administrativa ou judicial, tá? Então, existem duas maneiras de se obter a isenção do imposto de renda em razão das doenças previstas na lei: a realização do pedido na via administrativa ou através da ação judicial. Na via administrativa, deve ser requisitado ao órgão responsável pelo pagamento da sua aposentadoria, reforma ou pensão, INSS, União, Estado, município, o que for. Em caso de negativa do direito, não hesite em procurar um advogado especializado no tema para reverter essa decisão na via judicial. E tem mais, o STJ já determinou que não é necessário um requerimento administrativo prévio para a concessão da isenção, especialmente quando a moléstia está claramente comprovada. Ou seja, em muitos casos, você pode ir direto à justiça sem precisar esperar o resultado de um pedido administrativo que pode demorar ou às vezes nem chegar, tá? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Você sabia desse direito antes de assistir esse vídeo? Eu quero saber quantos militares estão chegando a essa informação pela primeira vez, então me conta aqui nos comentários. Isso me ajuda muito a entender como eu posso continuar produzindo conteúdo relevante para vocês. Agora nós vamos chegar ao ponto que eu prometi lá no início. Aquele detalhe que muita gente ignora e que pode significar uma quantidade considerável de dinheiro voltando aí para o seu bolso. Se você assistiu até aqui, parabéns, porque o que vem a seguir é o aspecto mais valioso de todo esse vídeo. E se você tem visão monocular, é militar da reserva ou reformado e descobriu esse direito hoje, saiba que a isenção não começa apenas a partir de hoje, ela é retroativa. As pessoas com visão monocular, assim como as demais situações contempladas no artigo 6º da Lei da Isenção, que eu falei, todo esse vídeo, podem ter direito à restituição ou pagamento retroativo do imposto de renda descontado indevidamente até o limite de 5 anos, a partir da data do requerimento administrativo, desde que o laudo médico SUS prove que essa condição de visão monocular já existia anteriormente. Isso é extraordinário. Cada mês que você pagou o imposto de renda indevidamente, desde que comprovada a condição médica pré-existente, pode ser recuperado e o valor a ser ressarcido está limitado aos últimos 5 anos em razão da prescrição, mas ele tem correção monetária e esse valor fica bem bom, tá? Por isso, caso seu diagnóstico seja anterior a 5 anos, é importante consultar um especialista rápido para tomar as medidas cabíveis e não seguir perdendo esses valores todo mês. Traduzindo para o concreto, o direito à isenção do imposto de renda para militares da reserva com visão monocular é real, está consolidado na jurisprudência do STJ e fundamentado na Lei 7.713. Mas direito que não é exercido não serve para nada. Se você se identificou com esse conteúdo, procure especialista em direito militar, reúna seu laudo médico com CID-H 54.4 e dê o primeiro passo. Se esse vídeo te ajudou,
Deixa o like, compartilha com quem precisa saber desse direito e inscreva-se agora aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então, até o próximo vídeo.